Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre problemas na coluna. E a coluna vertebral sustenta o nosso corpo e tem um papel fundamental para os nossos movimentos. Mas basta alguma coisa estar fora do lugar que logo aparece uma dor. E dependendo da intensidade, pode ser um sofrimento horrível. E uma estimativa nada otimista da OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que 80% da população já teve ou terá dor na coluna, pelo menos uma vez na vida. E os especialistas também afirmam que desde 2020, as pesquisas sobre dores na coluna na internet são mais frequentes. Lombalgia é um dos termos mais procurados. Segundo a OMS, 80% da população vai viver ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Para falar sobre esse assunto, aqui na Clube, a gente conversa a partir de agora com o médico ortopedista Dr. Guilherme Moraes. Tudo bem, doutor? Olá, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade para explicar um pouquinho mais e falar desse tema tão prevalente e tão importante na nossa sociedade. Queria começar a nossa conversa, nosso ponto de partida, doutor, perguntando ao senhor quais são os principais problemas hoje que acometem os brasileiros quando falamos de dores na coluna? Olha, disparado, o principal problema é o sedentarismo. Então, as pessoas estão tentando fazer atividades físicas sem estar preparadas ou elas não estão fazendo nenhuma atividade física. Isso comprovadamente torna a coluna mais frágil, então mais propenso a sofrer lesão. Então essa pessoa que não tem um preparo físico acaba no final de semana inventando alguma coisa diferente, querendo ajudar em alguma atividade que não é o usual dela e acaba desencadeando uma crise de dor. Então os erros mais comuns, falta de atividade física ou atividade física sem o devido preparo. Exatamente, então a pessoa submete o corpo dela a uma atividade que ela não está preparada. Isso acaba desencadeando a dor lombar. E o que fazer quando a dor aparece, doutor? Primeira coisa é ter calma. Então, outra estatística que você citou é muito interessante. Existe uma outra que fala que hoje no mundo, nesse momento, 30% das pessoas estão com algum grau de dor nas costas. Então, é bastante gente. Então, a dor lombar é muito comum. 80% das pessoas, em algum momento na vida, vai ter uma crise de dor forte. Tá? Ela é a segunda causa de consulta no pronto-socorro e a primeira em número de afastamento do trabalho. Então, a gente tem que ficar ciente que é muito prevalente, mas o lado bom é que 50% dos casos melhoram após uma semana e 90% melhoram em 2 semanas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a dor lombar está associada a algum outro sintoma? Eu estou sentindo amortecimento, formigamento, perda de força? Isso são sinais de alerta. Tá? Então, se a dor lombar está acompanhada desses sinais de alerta, eu tenho que procurar ajuda médica. Dor lombar isolada, sem nenhum outro sinal de alerta, eu posso ficar em repouso, fazer uso de analgésicos e ir monitorando os sintomas. Doutor, queria aproveitar também para perguntar ao senhor o seguinte, né? A hérnia de disco, que é também um problema muito comum entre os brasileiros. Como é que evoluem os quadros de hérnia de disco? As hérnias de disco, como é que elas se formam? Queria que o senhor nos falasse sobre esse problema. Tá. Primeira coisa que a gente tem que tirar esse tabu é que a hérnia de disco é igual à cirurgia. Tá? A gente sabe hoje em dia que 2% só dos casos de dor lombar acabam se tornando cirurgias. Então, a grande maioria a gente consegue manejar e a pessoa com cuidados vai ter uma vida normal. Tá. A hérnia de disco surge por uma fragilidade nos discos da coluna. Tá? Então, como a gente já havia falado antes, a pessoa submete a coluna dela a alguma coisa que ela não estava preparada, o disco não aguenta e acaba herniando. E o problema é quando esse disco comprime uma raiz nervosa. Então, a hérnia de disco vai evoluir com dor na perna, com aquela dor famosa do ciático, tá? Podendo ter perda de força e alteração de sensibilidade em casos mais graves. Dor aguda, doutor? Sim, a hérnia, quando ela surge, ela vai acabar dando uma crise de dor aguda, uma dor que surge e vai irradiar ou para um braço ou para uma perna. Qual é a prevalência da hérnia de disco na população hoje? Depende da idade, tá? A gente sabe que acima de 40 anos, mais ou menos 60% das pessoas têm alguma alteração nos discos, tá? E 20% chega a ter algum grau de hérnia discal. Não necessariamente hérnia sintomática, existem aquelas hérnias silentes que estão ali, incomodam muito pouco e não acabam, às vezes, nem sendo diagnosticadas pelas pessoas.
Doutor, às vezes as pessoas elas confundem hérnia de disco com o bico de papagaio, né? Sim. Nome popular dado à osteofitose. Uhum. Queria que o senhor explicasse para a gente qual é a diferença entre os dois problemas. Tá, uma muito boa pergunta. Isso no consultório também eu vejo muito essa confusão. Então, o bico de papagaio, osteofitose, é o ossinho que cresce da artrose na coluna, tá? E a hérnia de disco é aquela borrachinha que fica entre os ossos da coluna que acaba se deslocando de lugar. Então, a hérnia de disco, geralmente, ela vai evoluir com uma dor na perna, dor no ciático, ou dor no braço se for uma hérnia na coluna cervical. E o bico de papagaio é a artrose, então ele vai evoluir como uma artrose de joelho, vai ter limitação e dor para fazer determinados tipos de movimentos com a coluna. Tá certo. Doutor, e como é que é o tratamento da hérnia de disco, né? Em quanto tempo é possível regredir o problema, controlar o problema? Tá. Uma hérnia de disco aguda, em 6 semanas a gente consegue resolver o problema na maioria dos casos. Tá? O tratamento é com repouso relativo. O que é o repouso relativo? A pessoa ela vai se afastar de esforços físicos, mas vai manter a deambulação em casa, vai manter as atividades normais, sem levantar peso e sem fazer nenhum tipo de atividade física. Medicamentos que são usados, obviamente precisam ser prescritos por um médico, mas as classes mais usadas são anti-inflamatórios, relaxantes musculares e analgésicos. Importante a pessoa tirar a dor, porque a dor pode aumentar a contratura, aumentar o desvio, a pessoa passa a ter uma postura errada e isso vai perpetuando o problema. Fisioterapia também é muito utilizada. O doutor, e ainda sobre hérnia de disco, né? Queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente levantando peso, por exemplo, de forma inadequada, um botijão de gás em casa, isso tudo deve ser evitado. Então, levantar pesos sem o devido preparo pode ser um agravante para a hérnia de disco? Com certeza absoluta. Isso eu vejo muito no consultório. Tá? Meus pacientes de segunda-feira são aqueles que no final de semana foram carregar uma geladeira, erguer um botijão, sem estar preparado e sem ter os cuidados. Então, a dica que eu dou, evitar esses tipos de esforços atípicos e quando for inevitável, vai com cuidado, vai com calma, respeita os limites do seu corpo. Esse levantamento, inclusive, que nós trouxemos aqui com alguns números, né, no início da nossa conversa, doutor, esses são números a partir de 2020. Tem a ver, então, com a pandemia, com o home office, o pessoal trabalhando mais em casa. O pessoal não está sabendo se prevenir esse problema em casa, doutor? Sim, a pandemia trouxe um problema tirou as pessoas da academia, tirou as pessoas das atividades físicas que as mantinham saudáveis. Então, as pessoas passaram a fazer home office, muitas vezes numa cadeira, numa mesa que não é tão ergonômica, adequada como era no trabalho. Houve essa soma de fatores, o sedentarismo, mais a falta de ergonomia, mais a pessoa muito tempo na mesma posição, que ela perdeu aquela rotina das atividades, acabou aumentando os números e piorando essas estatísticas. Perfeito. Doutor, vamos lá. Queria falar sobre outras lesões da coluna, sobre acidentes. Acidentes de trânsito, motociclistas que se machucam seriamente. O que a pessoa sente no exato momento em que ela sofre uma queda, doutor? Ou sofre um violento impacto num acidente de trânsito, num ferimento, e tem a coluna lesada? O que ela sente naquele momento? Tá. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias, a grande maioria das fraturas não gera mais déficits neurológicos, paraplegia, tetraplegia. A gente está conseguindo, com atendimento pré-hospitalar, o CIAT, o SAMU, as imobilizações, reduzir esses números. O que a pessoa sente na hora é uma dor muito forte, tá? Lembrar que a pessoa que sofreu um acidente, eventualmente uma queda, um acidente de trânsito, tem que ficar imobilizada, tem que esperar por ajuda. Quem não está preparado só imobiliza e não mexe nessa pessoa, espera a pessoa capacitada, o socorrista, abordar a situação. Olha, isso toca num ponto importante, né? Que é essa questão aí de mexer na pessoa, no acidentado. E às vezes a gente vê aqui muito comum em Blumenau, né? Motociclista caído no asfalto e aí aparece alguém, né? Querendo ajudar, sempre com uma boa intenção, né, de querer ajudar. Pessoas pegam o acidentado pelo braço, pelas pernas, carregam com a cabeça caída para trás, tentando tirar do asfalto. Qual seria a conduta correta, então, doutor, nesses casos de acidentes de trânsito? De maneira alguma, você vai movimentar o acidentado. Então, a primeira conduta é proteger a cena do acidente. Então, você vai parar teu carro de uma maneira que sinalize que há um acidente naquela região. Procurar sinalizar para não aumentar esse acidente, ou seja, para não gerar um outro acidente com essa sinalização. E tranquilizar a vítima,
e acionar as autoridades, o SAMU ou o SEAT. Muito bem. Doutor, aproveitar também para perguntar o que as pesquisas com células-tronco representam para o tratamento da lesão medular? Olha, a nossa grande esperança são essas pesquisas, ainda está em fase de estudos há anos, a gente tem alguns resultados promissores já, mas a esperança da regeneração no lesado medular existe. Cada ano a gente tem um pouquinho mais de avanço, tá? A minha opinião pessoal é que nos próximos 5, 10 anos vai ter muita coisa boa por aí. Quem está numa cadeira de rodas, quem está paraplégico pode ter alguma esperança? Com certeza. Tá. Outra situação, aproveitando esse gancho, claro, são a biotecnologia. Então, são as partes, assim, digamos, robotizadas que permitem a pessoa com a lesão fazer atividades que ela não pensaria que conseguiria. Tá certo. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, você poderia explicar a medula óssea é uma coisa, a medula espinhal é outra? Sim, exatamente. São coisas diferentes. Exatamente, é comum essa confusão, tá? A medula óssea, ela está dentro de todos os ossos maiores do nosso corpo. Então, ela produz células sanguíneas, em sua maioria, células de defesa, células do sangue. Já a medula do sistema nervoso central, ela está dentro do canal medular, ou seja, dentro das vértebras, e ela é responsável por transmitir os estímulos que chegam dos membros para o nosso cérebro e fazer o caminho contrário. Transmitir os estímulos motores, ou seja, a força o estímulo para movimentar do cérebro para os membros. Muito bem. E para finalizar a nossa conversa, doutor Guilherme Moraes, que dicas finais, que ensinamentos, que orientações o senhor deixa para a nossa plateia, doutor? Olha, o interessante, pensando para o pessoal se preservar e conseguir ter um final do ano aí sem dor, você que está trabalhando em casa, faça pausas a cada 50 minutos, interrompa seu trabalho, faça um alongamento, tá? Evite ficar muito tempo na mesma posição. Para quem vai viajar também de carro, evita fazer uma viagem sem paradas, sai um pouquinho mais cedo, programa 1, 2, 3 paradas, estica as pernas, faz o alongamento, que com certeza isso vai trazer um final de ano mais tranquilo para você. Mais seguro, né? E evitar também, posso deixar uma dica aqui, quem for para o litoral, né? Tem jovens principalmente que gostam de aventuras, né? E de mergulhar de pedras e de costões, aí tomar cuidado, né? Porque às vezes você pode mergulhar e dar com a cabeça num banco de areia, numa pedra, e pode causar uma lesão grave na coluna, né? Isso é um cuidado também que as pessoas que costumam ter esse hábito, essa conduta, né? De mergulhar de locais altos, por exemplo, é um risco que se corre. Com certeza. Infelizmente, pelo menos uma vez por ano, a gente vê algum jovem com esse tipo de lesão, são lesões sérias e geralmente de difícil reversão. Então, tem que ter um cuidado com isso. Dr. Guilherme Moraes, ortopedista especialista no tratamento de patologias da coluna vertebral e cirurgião da coluna, obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. É isso, João.